Eu sou Luciano Castro, da Impacto Contabilidade. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre o CNO, Cadastro Nacional de Obras. Então, minha mesa de reunião, se falasse, ela teria vários livros a escrever, porque a maioria dos que chegam aqui, que querem empreender na área de construção civil, não sabem ou não pensaram ou não foram orientados. Quando foram orientados, não foram orientados também da forma mais correta, né, sobre esse item tão importante. Hoje, o termo utilizado é o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. Anteriormente, até 2019, era SEI, Cadastro Específico do INSS. Houve uma transformação nesse meio de caminho, onde todas as SEIs, né, todos os cadastros específicos de INSS foram transformados em CNO. O que é o CNO? Qual é a diferença do CNO para o SEI? O CNO, pessoal, é uma forma mais completa, né? É um banco de dados da Receita Federal mais robusto, onde ele consegue centralizar todas as informações relacionadas ao controle de obras existentes no país, certo? Luciano, qual é a grande pegada, qual é a grande importância do CNO para a Receita Federal, para o meio de construção civil de modo geral? Muito simples, meus caros. O CNO é a forma onde a Receita, a Previdência Social, assim como a Justiça do Trabalho, conseguiu regulamentar, formalizar, acompanhar, na verdade, a regularidade dos trabalhadores da construção civil. Então, o que é o CNO? O CNO é onde a gente centraliza todos os recolhimentos de INSS que devem acontecer no decorrer de uma obra, ou seja, envolveu mão de obra, envolveu braço, envolveu força para poder estar executando determinada situação, é extremamente necessário que haja o recolhimento do INSS. E quando nós estamos falando aí, né, de construção civil, a gente está falando especificamente do CNO, certo? Então, todos os funcionários que estão alocados numa determinada obra, na hora da geração do e-social, na hora do processamento da folha de pagamento desse pessoal, eles são alocados para dentro de uma matrícula específica. Ou seja, essa matrícula é o que a gente chama de CNO, Cadastro Nacional de Obras. Onde que isso vai influenciar para mim, Luciano? Lá no final da sua obra, lá na conclusão da sua obra. Mas antes da gente ir lá na conclusão, vamos voltar cá no início, porque nós demos uma breve introdução sobre a CNO, mas nós não dissemos o seguinte, eu não disse ainda para vocês o seguinte: sem o CNO, vocês não hoje já não conseguimos mais sequer registrar o projeto na prefeitura. Então hoje, quando você vai levar um projeto para você registrar esse projeto na prefeitura, dar entrada no projeto da prefeitura, naquele processo extremamente moroso, na maioria das prefeituras, né, que às vezes a aprovação do projeto sai, a obra já está concluída. Então, é desse mesmo que eu estou falando. Então, antes de você caminhar, né, de você protocolizar o seu processo na prefeitura, na verdade, o seu projeto na prefeitura, você já tem que apresentar junto com esse projeto a CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. Ou seja, o que você está dizendo naquele momento? Você está dizendo para a prefeitura o seguinte: olha, prefeitura, eu já informei para a Receita Federal, eu já informei aos entes fiscalizadores que eu estou iniciando uma obra, certo? Se essa obra é para minha residência própria, não importa. Se ela é para revenda, também não importa. Tudo dá no mesmo. Eu preciso seguir o mesmo processo. O processo é o mesmo. A única coisa que muda é que se eu for construir para vender, provavelmente eu vou abrir um CNO na pessoa jurídica. Se eu for construir para minha própria residência, possivelmente eu vou abrir o CNO na minha pessoa física, né? Então, o CNO ele é aberto no momento do início da obra, antes mesmo de você projetar, de você registrar o seu projeto na prefeitura. E aí acompanhe como é simples, né? Na verdade, você abriu o CNO, registrou o projeto, fez toda a obra, recolheu o INSS no meio do caminho através da alocação dos funcionários e tudo mais. Onde é que a CNO entra, senhores? Entra no final do processo. Ótimo, concluí a minha obra, terminei, tá linda, tá acabada, né? Tô pronto para poder morar, ou então tô pronto para poder comercializar, já tenho compradores e tal, já recebi parcial e tal. Que bom, agora é hora de regularizar. Como é que eu faço para regularizar? Na hora de iniciar a obra, eu não precisei ir à prefeitura e informar que eu abri a CNO? Pois bem, agora eu para poder concluir a minha obra, eu vou à Receita Federal e vou informar para a Receita Federal que eu concluí a minha obra. Não foi lá que ela começou? Então, é lá que ela termina.
E quando eu chego na Receita Federal para dizer Receita, terminei a minha obra, ela vai te falar, legal, que bom que você terminou a obra. Então me diz, cadê o habite-se que a prefeitura te deu, né? O habite-se e a habitabilidade dizendo que a sua obra foi concluída. Aí eu vou, entendi, então eu tenho que voltar na prefeitura e solicitar esse habite-se. Obviamente que nós já somos mais experientes, você também, com certeza, né, já está com o seu habite-se em mãos. Então, estando com o seu habite-se em mãos, nós acessamos o sistema da Receita Federal, informamos o número do habite-se, né, e aí a gente dá início ao processo de conclusão da sua obra junto aos órgãos governamentais. Nesse momento, senhores, o que vai acontecer? A Receita Federal, através de uma junção, né, de legislação, uma junção de vários métodos que são utilizados, né, em relação à metragem quadrada, questões, né, de níveis sociais, digamos assim, eles definem o percentual de recolhimento de INSS em cima de determinados imóveis. Então, por exemplo, um imóvel de 69 metros quadrados vai ter um valor de INSS. Um imóvel com 2 banheiros vai ter um determinado percentual. Um imóvel com a quantidade maior de banheiros vai ter um percentual diferenciado. Então isso tudo vai variar de acordo com cada situação, ok? Isso aí é assunto para a gente conversar em outro bate-papo. Mas continuando aqui então, informei junto na Receita Federal o número do meu habite-se, joguei as informações que eu preciso lá, né, que eles me solicitam e tudo mais. O que ela vai fazer? A própria Receita Federal vai verificar na base de dados. Lembra que eu disse para vocês no meio da nossa conversa que o CNO é um sistema extremamente robusto, onde ele centraliza diversas informações? Muito bem, pois é. Lá nessa base de dados tem as informações dos funcionários que você alocou naquela obra. E esses funcionários, lá também está informado o valor do INSS que foi recolhido para cada um deles. Esse valor de INSS, senhores, que foi recolhido lá, ele vai, vamos dizer assim, embasar, ele vai permitir que a sua certidão negativa de débitos junto à Receita Federal, que ela seja emitida, certo? Ela foi emitida, eu já tenho 2 itens, eu tenho o habite-se, né? O habite-se e habitabilidade, que agora é um documento único, e eu tenho a certidão federal. Minha obra está concluída, juridicamente, legalmente falando, a minha obra está concluída. O que eu faço agora? Eu vou para o cartório para eu poder providenciar o registro desse imóvel, né, junto à minha matrícula, seja ele no cartório, seja ele por pessoa física, no meu próprio nome, ou na minha empresa através da incorporação. Mas é isso aí, esse é o passo a passo, o CNO aberto antes mesmo do registro do projeto na prefeitura, da entrada no registro do projeto na prefeitura, o acompanhamento, pessoal, que é onde a maioria peca e peca muito feio. O acompanhamento, às vezes a pessoa abre o CNO, vai lá e constrói aleatoriamente, no final ela chega, quero regularizar minha obra, mas como você quer regularizar a sua obra? Se você sequer fez o devido acompanhamento, você não teve funcionário alocado, você não teve recolhimento de INSS, você não teve nada, você quer que a sua certidão brote do nada? Não vai acontecer. Então, tem que haver um acompanhamento. Então, passo 1, é muito simples. Passo 1, abertura do CNO para o registro do projeto na prefeitura. Passo 2, o acompanhamento através dos registros dos funcionários e os específicos recolhimentos do INSS. Passo 3, habite-se, a certidão, né, de conclusão da obra junto à Receita Federal e pronto, a sua obra está concluída, vamos para registro e todo mundo fica feliz. Se for para a pessoa jurídica, ela já vai ser registrada em nome da pessoa jurídica no cartório, já vai estar disponível para venda, para financiamento, vai estar apta a ser financiada pelo banco, seja Caixa, Banco do Brasil, quem quer que seja, né, recurso do FGTS e tudo mais, certo? Se for para a sua pessoa física, ótimo, vai se incorporar no terreno que já é seu provavelmente, né? E ele vai se transformar em um bem, né, já, digamos, incorporado. Você deixa de ter vamos dizer assim, um terreno nu, né, a terra nua, como a gente chama, e você começa a partir dali a ter um imóvel, né, incorporado sobre aquele terreno, ok? Muito bem, esse breve bate-papo foi um pouquinho sobre CNO, Cadastro Nacional de Obras, um item extremamente importante para os empreendedores da construção civil e para as próprias pessoas físicas que decidem se aventurar aí na construção do seu próprio imóvel, ok? Gostou desse assunto? Curte lá, acompanhe Impacto Contabilidade no Instagram e YouTube, dê seu like, se registre e nos acompanhe. Não perca, em breve, mais informações aqui neste canal. Abraço!